Vamos lá então para a nossa perguntinha inicial? Quais estratégias você utiliza para produzir textos? Então, pode pensar aí em textos de modo geral. Nós já trabalhamos isso com vocês. Então, está certinho. Lembrando aí, como os professores e vocês colocaram, leitura é o essencial. Então, ler diversos textos, diversos gêneros. Talvez seja aí um gênero que vocês não tenham tanto contato. Então, busca 1, 2, 3 exemplos, faça uma leitura, observe como que é a estrutura desse texto, quais palavras costumam ser utilizadas ali. Então, é super importante a leitura, claro, com certeza, para compreender o gênero, a estrutura e escrever aí um rascunho, revisar, dar para uma outra pessoa fazer a leitura, que ela tem um outro olhar. Nós temos ali os nossos vícios que não percebemos, mas uma outra pessoa tem um olhar aí mais técnico, mais atento, menos subjetivo e consegue observar aí algumas falhas que nós deixamos escapar. E aí hoje, qual que é a proposta então? A produção de um apólogo. Então, a partir do que nós vimos, acho que não sei nem quantas aulas, mas faz um tempinho já, nós vimos aí, um apólogo deve ter umas 3, 4 aulas, tá bom? Hoje vocês vão assistir um trechinho, porque o vídeo é bem extenso, eu sugiro que vocês assistam na íntegra depois, sobre uma animação do texto Um Apólogo, que nós fizemos a leitura com vocês. Eu acredito que a animação, claro que ela tem as adaptações, mas facilita um pouquinho mais a compreensão, tá bom? Então aí o primeiro passo é o planejamento, como a gente sempre, né, conversa com vocês aí. Então, planejar o texto. Então, quais serão aí os primeiros passos? Assista a um vídeo do texto Um Apólogo, de Machado de Assis. A proposta é que, em duplas, então aí, de novo, o professor vai fazer a adaptação. É possível na escola de vocês fazer em dupla? É possível manter aí um distanciamento mesmo em dupla ou não? Tá bom? Ou individual, em trio, então o professor vai fazer a adaptação que for melhor para o perfil de vocês aí, a realidade, tá? Vamos lá. A proposta é que, em duplas, vocês planejem a retextualização desse texto. Então, trocando as personagens por outras. Grifem aí essa parte, ó. Trocando as personagens por outras, que sejam também seres inanimados e que tragam outra temática, a qual faça parte do cotidiano de vocês. Como, por exemplo, a convivência entre irmãos ou amigos no jogo de futebol, etc. Nós discutimos isso, que uma das diferenças aí entre uma fábula e o apólogo, na fábula nós temos aí seres vivos, que no caso são os animais que se comportam como seres humanos, são personificados. No caso do apólogo, em sua maioria, nós temos aí objetos, né? Então, seres inanimados, ok? Então, essa aí é uma das principais características, ok? E voltando lá para os nossos tópicos da produção textual, então, o que vocês devem considerar no planejamento do texto de vocês, tá? Qual o ensinamento moral a ser passado na história? Vocês podem até inverter aí, tá bom? Pensar no primeiro momento nos objetos, tá? Que objeto vocês querem utilizar? E depois pensar aí em qual moral vocês podem produzir com esse objeto, tá bom? As personagens, então, de novo, ó, inanimadas, sem vida, né? É claro aí que na história tem essa ideia de vida, de personificação, tá bom? O contador da história, o narrador, então, tem que ter um narrador, ok? Quando acontecerá a história? Que tempo? Vocês podem marcar o tempo lá no Um Apólogo do Machado de Assis, por isso que eu pedi para vocês depois assistirem aí na íntegra, tá? O vídeo. Então, vocês vão observar aqui no comecinho, o narrador, ele diz qual que é o contexto histórico daquele momento, né? O que acontecia no Brasil? Nós até comentamos com vocês naquela aula que dá para trabalhar com o professor de história, o professor de geografia, juntamente com o de português, que tem muita coisa aí para ser estudada e pensar, por que naquele contexto, naquela época, o Machado de Assis quis transmitir esse ensinamento moral, tá bom? Então, é muito amplo mesmo, tá? Depois, onde? Qual será o espaço que essa história ocorrerá, tá bom? E o que houve na história que nada mais é do que o próprio enredo, tá bom? A construção desse texto aí como um todo, tá bom? Então vamos assistir aí então ao vídeo, como eu falei, é um trechinho só. Sugiro que assistam o texto na íntegra, ok?
Alunos, se vocês façam aí observações também, o que vocês estão achando do vídeo, dessa adaptação, tá bom? Vamos lá então, pode colocar o vídeo para eles, por favor. Por que você está com esse ar toda cheia de si, toda enrolada? Até parece que vale alguma coisa neste mundo. Será que você podia me fazer um favor? Não me agulha. Me esquece. Esquecer? Esquecer por quê? Porque lhe digo que está com um ar insuportável? Eu repito e falo o que me der na cabeça. Que cabeça, senhora? Você não é alfinete. Importe-se com a sua vida e deixe a dos outros. Mas você é orgulhosa, hein? Eu sou mesmo. E por quê? É boa. Porque costuro. Então os vestidos e enfeites de Dona Carolina. Quem é que costura, se não eu? Você? Esta agora é a melhor. Você é que costura. Você ignora que quem costura sou eu e muito eu? Você fura o pano, nada mais. Eu é que costuro. Eu é que prendo um pedaço no outro. Eu é que dou forma aos tecidos. Sim, mas de que vale isso? Eu é que furo o pano. Mas vou adiante, puxando por você, que vem atrás, obedecendo ao que eu faço e mando. Também os cavalos vão à frente das carruagens. Agora você me ofendeu. Está me comparando a um cavalo? Não digo isso. Mas a verdade é que você faz um papel subalterno. Indo adiante, vai só mostrando o caminho, vai fazendo o trabalho obscuro. Eu é que prendo, ligo e uno. Eu que costuro, junto e aproximo. E exagera. Então, dona Linha, ainda teima? Não repara que esta distinta costureira só se importa comigo? Seus dedos me tocam, me acariciam, me guiam. Eu é que vou aqui, entre os dedos de Carolina. Vou unidinha a eles, furando abaixo e acima. Sabe que até fazem cócegas? Ora, ora, prezada agulha. Agora que a costura acabou, me responda uma coisinha. Você que subiu e desceu, escalou montanhas, riu-se a valer, você que tanto furou tecidos e já está quase sem ponta. Me diga, quem é que vai ao baile no corpo da baronesa, fazendo parte do vestido e da elegância? Quem é que vai dançar no baile, hein? O baile da Ilha Fiscal ocorreu em 9 de novembro de 1889, 6 dias antes da proclamação da República. Foi, portanto, o último baile do Império. Anda, aprende, tola. Não se cansa de abrir caminho pra ela. E é ela quem vai gozar da vida, enquanto ficamos aqui, na caixinha de costura. Faça como eu, que não abro caminho para ninguém. Onde me espetam, fico. É, seu alfinete. O senhor tem uma cabeça grande e uma experiência ainda maior. Então, continuando, nós temos aí algumas imagens. Observem essas imagens. O que vocês podem imaginar aí de história em um apólogo? Observem que no apólogo nós vimos aí que as personagens que desenvolvem as ações, as principais ações ali, o diálogo que vai transmitir esse ensinamento, são seres inanimados, ok? Nessa imagem aí, eu tenho esses seres inanimados, ok? E uma menina. Então,
que será que nós poderíamos, que tipo de enredo nós poderíamos construir com essas personagens? Então, ó, essa menina ela está feliz, com o sorvete nas mãos. Nós temos o sol lá, radiante, olha como ele está, a carinha dele. Temos uma nuvem aí com chuvas e uma florzinha. Olha esse sonzinho aí, gostoso. Então, o que será? Aí eu trouxe sugestões, ok? Vamos lá observar quais sugestões eu trouxe? Então, aí na tabela de vocês temos lá o gênero. Claro, sabemos que é um apólogo. A produção será de um apólogo. Na sugestão que eu trouxe para vocês, nós temos aí as personagens, tá? Sol, nuvem, flor e menina. A menina eu coloquei aqui, mas na verdade vocês podem tirar, tá? Porque ela não vai desenvolver uma ação específica ali, tá? Tem uma fala dela, ela vai funcionar ali como uma narradora, tá? Mas as ações, esse diálogo aí, para transmitir o ensinamento moral, vai ser entre o sol, a nuvem e a flor, tá bom? Então, se vocês quiserem dar um print aí na tela só como exemplo, porque vocês vão produzir o de vocês aí, tá bom? Narrador. Então, o narrador será em terceira pessoa, tá bom? Qual será o espaço? Pode ser um parque, um campo, etc. Tudo vai depender de quais personagens vocês escolherão, tá bom? E o tempo, neste caso aí, será indeterminado, não está marcado se é hoje, se foi no ano passado, tá bom? Será um tempo indeterminado. E aí, a proposta de enredo. Antes, deixa eu voltar aqui para vocês darem um print aí na tela. Lembrando que são só sugestões, tá bom? E aí, eu trouxe uma proposta de enredo. Tá. Vamos ver como é que ficou essa proposta? Vamos lá, então. Uma garota está feliz aproveitando um dia ensolarado. O sol radiante afirma que é graças ao seu calor e iluminação que a menina está alegre e saltitante com o seu sorvete. Mas uma flor interfere, dizendo que são sua beleza e perfume que encantam. No mesmo instante, uma nuvem carregada desaba uma chuva e diz que ela que traz o frescor ao dia ensolarado. Renova as energias da flor e, consequentemente, traz vício à menina. Então, uma alegria, uma satisfação, tá bom? Ao fundo da discussão, todos ouvem a menina dizer: como a natureza é linda, o sol aquece e ilumina meu dia. Assim posso saborear este sorvete. E essa flor, linda e cheirosa, me traz uma paz. Que delícia agora essa chuvinha. Veio refrescar meu dia. Perfeita. A natureza se completa. Tudo está conectado. No mesmo instante, todos se entreolham, baixam a cabeça e se põem a pensar. Ok? Então, vou voltar aqui para vocês darem um print como exemplo para vocês. Então, observem aqui no primeiro momento, né? Temos aí como uma introdução da situação. Então, um dia ensolarado, a gente apresenta aí a menina, ok? As personagens, tá bom? E aí depois nós apresentamos aí essa fala, esse diálogo entre o sol, a nuvem e a flor, tá? Como nós vimos no apólogo, né, do Machado de Assis, nós temos lá a linha e a agulha, eles são as principais. Temos também outras personagens que eu vou falar. Ao final nós temos o alfinete, que traz aí a experiência de vida dele. É legal a gente observar isso também. Nós focamos ali mais na agulha e na linha, mas o alfinete também é muito importante, aquela fala da experiência que ele tem de vida, as situações que ele passou também, tá bom? Então, podem dar aí um print, a outra parte. E qual moral nós podemos tirar dessa história? Independente da função, todos têm participação na construção de uma atividade, certo? Um tem uma função, o outro tem outra. E a gente tem essa mania mesmo de dar importância. O meu é mais importante. Mas será que se o outro faltar, vai ser tranquilo? Então, é uma questão importante a gente pensar nisso. Trabalhar em grupo, em conjunto. A escola tem muito isso, né?